estavam exercendo o ministério deles, e mais tarde suas palavras foram compiladas, fixadas por escrito, em parte retrabalhadas, complementadas por outras palavras ou narrativas, e por fim reunidas num livro. Por longo tempo, o fato de as palavras proféticas terem sido preservadas apenas na forma escrita propiciou consideráveis mal-entendidos. Chamou a atenção já de Lutero que os profetas falam de um jeito estranho, não mantêm nenhuma ordem no que dizem, mas jogam o centro no milhar de forma que não os podemos compreender nem aceitar. De fato, existe para o leitor uma contradição óbvia entre a pretensão da palavra profética de basear-se em fala viva e atual configuração dessa palavra. Então, trechos extensos, sem subdivisões, de um raciocínio estranho e incoerente. Como solucionar o problema posto por estas irregularidades? De acordo com a História das Formas, de H. Gunkel, que surgiu por volta da virada do século, aponta para a seguinte solução: um livro profético se constitui, como também os evangelhos sinóticos, de muitas pequenas unidades que representam falas independentes em termos de forma e conteúdo com um sentido próprio, compreensíveis a partir de si mesmas, pronunciadas numa situação específica. No primeiro momento se havia definido as unidades de fala profética de forma muito extensa, mas então se descobriu que podem constituir-se de algumas frases curtas e eventualmente de apenas 1 ou 2 versículos. Ocasionalmente se encontram composições mais extensas, como o ciclo de visões e os ditos contra as nações do profeta Amós, ou a retrospectiva histórica de Isaías, e a sequência de ais. Aí devemos verificar caso por caso se estamos lidando com uma unidade coesa existente já na fase da proclamação oral, ou se a sede só surgiu durante a etapa redacional, ou seja, no momento da fixação por escrito. Parece que os profetas tardios, como Ezequiel, costumavam utilizar com maior frequência unidades discursivas mais extensas. Então, a gente observa o seguinte: os profetas, eles vão proclamando a palavra de Deus, e alguém, de alguma forma, retém essas palavras e depois transcreve. Exatamente. E o que acontece? Porções são escritas, e depois essas porções escritas, elas foram coligidas, elas foram reunidas numa obra só. Por isso que, como a crítica que Lutero faz, pelo fato de assim, parecer que você está no negócio e daqui a pouco você está no outro. Se você reparar, você vai ver isso nos textos de Isaías, Jeremias, em que assim, não tem uma sequência como uma narrativa histórica, se você reparar as palavras proféticas. Então é como se trechos fossem juntados como fragmentos, e depois aquilo ali se torna um material único escrito. Mas, o senhor tem noção se na escrita, digamos assim... Meu Deus, Rodrigo Rossi está assistindo, tô lascado, vai. Não, o cara é um bicho, né, gente? Não, se na escrita original, as profecias, elas são íntegras, são da sua íntegra. Tipo assim, na Bíblia hebraica... Como assim íntegra? Não entendi. O Isaías, nós temos a profecia dele aqui no livro, aqui hoje, mas na Bíblia hebraica, ela tem mais conteúdo do que está para a gente aqui? Não. A diferença é o modo, a divisão que a Bíblia hebraica tem para com a Bíblia protestante. O que acontece? Livros que nós chamamos de históricos, a Bíblia hebraica pode chamar de proféticos, entende? Então, porque a Bíblia hebraica, ela é lei, profetas e escritos, né? Então, o que acontece? Quando fala de lei, é o Pentateuco. Profetas, aí você tem Josué, tá entendendo? Tem outros livros, Samuel e assim por diante. E escritos, geralmente são alguns trechos, alguns livros poéticos que nós temos, né? Então, livros assim são vistos dessa forma, mas não quer dizer necessariamente
que o livro hebraico, ele tem uma constituição, exatamente. A diferença é que, obviamente, como língua original, a ideia, né, ela está crua. No nosso contexto, a ideia passou por algum tipo de processo. Por quê? A questão não é nem só isso, é porque você vai traduzir, você de alguma forma vai pegar um conteúdo da cultura tradutora e vai perder um pouco da cultura traduzida. Não tem como. Forçar o texto da nossa época. Porque você vai fazer uma adaptação, você vai fazer é como se você pegasse algo e tornasse meio paralelo. E assim, o que corresponde a X, né, nessa realidade aqui? E aí nisso se dilui alguma coisa. Mas agora, fora isso, nada, exatamente. Entende? E aí, em relação a esse caso, vamos continuar aqui. De que forma surgiram os livros proféticos a partir da proclamação oral de ditos independentes? Esta questão, que em determinadas épocas provocou uma discussão violenta, deve formular-se individualmente para cada livro profético, e na maioria das vezes não encontrará uma resposta inequívoca. A mensagem profética foi fixada por escrito apenas depois de um período prolongado de tradição predominantemente oral, ou seja, na época pós-exílica, tese defendida pela escola de Uppsala, e deixa eu ver aqui, sobretudo no caso do livro de Jeremias, certamente a tradição oral tem importância decisiva, mas no todo sua importância é limitada na formação dos livros proféticos. Vez por outra, encontramos referências, principalmente em Jeremias 36, que indicam que os próprios profetas, de acordo com Isaías 8:1 e Isaías 30, versículo 8, já escreviam parte de suas mensagens ou fazia com que fossem anotadas por um escriba. Corrobora esta tese, além das diversas narrativas na primeira pessoa, que devem ser atribuídas ao próprio profeta, como Amós 7, Oséias 3, Isaías 6 e outras. Também a forma poética, rigorosamente dentro da métrica em que a maioria das palavras proféticas se conservou, de modo que em muitos casos ainda é possível distinguir entre a formulação original e a redação posterior. Então, a gente observa o seguinte, que além de termos, suponhamos, Janildo, ele prepara o esboço do sermão dele. Aí, os membros da sua igreja o ouvem pregando. Tem aqueles irmãos que anotam o sermão. E aí nisso o Janildo está falando e o irmão Joaquim está anotando algumas coisas que ele está falando. É como, por exemplo, eu estou falando aqui, você está fazendo algumas anotações. Tem coisa que eu falei semana passada que eu não lembro, mas eu lembro a partir da sua leitura. Só que a sua leitura não é 100% a minha fala, a sua leitura é uma leitura, né? Então, exatamente, é uma percepção da minha fala, certo? É como, por exemplo, abrindo parênteses aqui, fui pregar numa igreja ontem, e aí eu falando sobre a importância de aprender, e que às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. E aí eu dei o exemplo de quando eu era criança, minha mãe tinha saído, meu pai foi fritar o meu ovo, e eu falei para ele que eu queria fritar, e ele falou para mim, olha, você vai comer do jeito que você fizer. E eu, cheio de mim, né, com menos de 8 anos de idade, achava que eu era o tal. O que aconteceu? Eu fui fritar o meu ovo, eu não sei o que eu fiz, mas a gema, ela bateu na frigideira, foi deslizando, e voou, e eu só comi a clara. E aí eu fui pregando, disse, né, que eu comi o ovo sem a clara. Aí a irmã entendeu que eu tinha dito que eu comi o ovo com lacraia. Eu falei que eu comi o ovo sem a clara. Ela ouviu o ovo com lacraia. E aí ela veio me perguntar depois do estudo, pastor, como é que eu gosto de ovo com lacraia? E aí eu pensei, é pegadinha, né? Aí eu vi que ela estava falando sério. Aí todo mundo falou assim, pô Valéria, só você que escutou ovo com lacraia. Trazendo para o nosso contexto, o fato de eu falar não é sinônimo do que ele entendeu.
E aí, por exemplo, o que acontece? A gente tem a diluição da fala na escrita. E é claro que eu estou entrando numa área perigosa, calma, Fernando, relaxa, né? Mas assim, lembra, a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana. A Bíblia não é palavra de Deus em linguagem divina. Então a Bíblia é palavra de Deus, mas ela passa pela nossa fala, ela passa pelo nosso processo mental, ela passa pela nossa cultura. E o nosso papel como intérprete das Escrituras é tirar as cascas de tinta que estão sobre a nossa porta de madeira. Esse é o nosso trabalho, né? Que a gente não vai tirar direito. E aí, Gilson? A gente não vai tirar direito, mas a gente vai tirar alguma coisa até para poder comunicar e poder pregar e poder aplicar o texto sagrado aos nossos ouvintes. E aí, voltando à fala, Janildo está pregando para a sua comunidade, alguém está anotando o sermão. O que acontece? Lá na frente, digamos que Janildo morre e o irmão que anotou o sermão morre. Mas aí alguém quer deixar viva a memória do Janildo e pegar os sermões do bispo Janildo. E aí o que acontece? Vamos criar esse livro, né? Ver qual é a editora que contrata, e aí um jornalista ele vai pegar os esboços dos sermões do bispo Janildo, vai procurar a comunidade dele, pegar com os irmãos as anotações de sermões, os vídeos de sermões, as gravações em áudio de sermões. E o que vai acontecer? Esse jornalista ele vai juntar as palavras e vai harmonizar, né, a estruturação desse texto. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, o que o Werner Schmidt está falando? Ele está falando sobre a questão de termos textos elaborados pelo próprio profeta, como a gente falou, né, do esboço do pregador, textos do próprio profeta, também textos que assim são a reunião de falas desse profeta a partir dos seus ouvintes, da sua escola, daqueles que o seguiam, dos seus discípulos, certo? E a gente ainda tem uma outra situação. A construção da profecia em forma poética é como se fosse música. Fica mais fácil de fixar, fica mais fácil de repetir, fica mais fácil de reproduzir. Então, o que acontece? Digamos que de repente, você, por exemplo, vamos pegar, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Como é que a gente lembra disso? Embora ninguém lembre com exatidão o hino, né? Todo mundo quando lembra errado alguma coisa. Mas o que faz a gente lembrar? A forma poética. Por exemplo, o texto em prosa é mais difícil para a gente lembrar. O texto poético é mais fácil para a gente lembrar. Então, o que acontece? Junta tudo. A memória do povo, os textos escritos do próprio profeta, as anotações das pessoas que ouviram o profeta, e o que acontece? Depois a gente tem o que? A coleção do trabalho. Então, a partir daí, e de onde vêm essas deduções? Inclusive, Patrícia está assistindo de casa, e aí nesse caso, inclusive, deixa eu ver aqui, Patrícia Castro, valeu Patrícia, isso aí. E aí, em relação a esse caso, a gente vê que os próprios textos que nós citamos aqui, em relação a Jeremias e Isaías, mostra que teve momentos em que o autor, ele mesmo escreveu o que ele estava pregando, e teve momento também em que alguém escreveu para ele. Então, a gente tem testemunhos bíblicos de que isso que esses estudiosos estão dizendo aconteceu. Então vamos continuar. Outra parcela de certo maior das palavras proféticas foi compilada e transmitida por amigos ou discípulos do profeta. Raramente se fala destes discípulos diretamente. A gente tem Isaías 8, Isaías 50, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 34, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1,
porém se consegue inferir sua atividade. Quem, senão discípulos dos profetas, teria condições de redigir depoimentos sobre o profeta na terceira pessoa, que às vezes parecem estar muito próximos dele, como no caso de Amós capítulo 7, versículo 10 em diante, Oséias capítulo 1, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 20 e outras passagens. Qual a finalidade da fixação por escrito dos ditos proféticos? Já que o juízo anunciado não acontece logo, Isaías capítulo 5, versículo 19, e o profeta se defronta com sarcasmo e rejeição entre seus ouvintes. Ele faz com que sua mensagem seja selada na esperança de que o futuro confirme sua proclamação e lhe dê razão. Isaías 8,16, Isaías 30, versículo 8, conferir com Isaías capítulo 8, versículo 1 e Abacuque capítulo 2, versículo 2. Assim as palavras são anotadas como que no intervalo entre o anúncio e o seu cumprimento, tornando-se a palavra escrita uma outra forma de pregação que continua testemunhando o significado futuro da mensagem profética. Acrescenta-se um novo motivo depois do cumprimento da profecia. Os acontecimentos comprovam a autenticidade da mensagem profética, como a gente pode ver em Amós capítulo 1, versículo 1 e outras. As diversas coleções das palavras proféticas foram mais tarde interligadas e complementadas com mais material traditivo. Por conseguinte, os livros proféticos não são de autoria do próprio profeta, mas se formaram num processo demorado, difícil de ser desvendado, onde as palavras proféticas precisam ser recuperadas e seu contexto original reconstruídos. Então, eu não sei se dá para perceber o seguinte, né, a respeito desse assunto. O Jefferson está digitando que está assistindo a aula. Parabéns, Jefferson. E aí, nesse caso, em relação ao que a gente está fazendo aqui, é interessante, né? Porque você faz o vídeo pensando nos alunos que não vieram. E os que vieram conseguem sair da sala para ir para a internet. E aí, nesse caso, agora eu vou pensar seriamente na hora que eu for gravar sermão no Facebook. Até que ponto o povo na igreja está me acompanhando ou está no Facebook para acompanhar a mensagem? É muito vício, né? E aí, nesse caso, eu não sei se dá para a gente observar que assim, o Werner Schmidt, ele fala uma coisa que um cristão mais conservador, não vou nem pegar o fundamentalista, que é outro nível, mas um cristão mais conservador poderia ficar com a pulga atrás da orelha. Como assim? O profeta não é autor do seu próprio livro? A questão não é essa. Ele é autor da obra, só que ele não precisa necessariamente ser o redator final. É como, por exemplo, digamos, às vezes não tinha condições de se fazer isso. Ainda tem isso. Eu vou pegar uma coisa simples. Digamos que o Fernando, que ele escreveu o testemunho da vida dele, e aí o Fernando tem pouco tempo para escrever ou não tem algumas habilidades. Fernando grava o áudio e manda para um jornalista, para um escritor, para um editor, sei lá, alguém que tem habilidade com o negócio. Fernando não é autor da obra por causa disso? Deu para entender? Então, o fato de ter um amanuense não quer dizer que o profeta não é o autor da fala. O fato de ter alguém escrevendo, anotando a mensagem do bispo Genildo, não quer dizer que o bispo Genildo não tenha sido o proferidor da mensagem, né? Então, mas assim, em cima do que o senhor está falando, a realidade tem pessoas, não vou dizer bastante, mas tem pregadores que não vai no profundo igual o senhor está falando aí. Exemplo, sabemos que tem alguns livros, alguns capítulos que não foi Isaías que escreveu, até porque ele era profeta dentro do palácio. A maioria do escrito dele mostrava que ele era profeta dentro do palácio. Então muitas vezes ele estava a serviço do rei, ele não podia escrever. Só que tem pregadores hoje que colocam assim no lugar, não tem como. Se não fosse assim, não falaria que o escritor era ele, só que a pessoa não sabe diferenciar a pessoa do que quem escreveu. Quem bota a mão na caneta e quem é o autor da ideia. Ou seja, o fato de você escrever o que eu estou falando não quer dizer que você é o autor.
A ideia é minha, o autor sou eu, meu Deus. É a mesma coisa, então, vamos lá, o rei, quando O porta-voz do governo. Neemias, quando pediu ao rei, me dê uma carta para que eu apresente lá, para que me dê madeira para reconstruir. É a palavra do rei, meu Deus do céu. Mas foi Neemias que escreveu, o rei só. Exatamente. Mas isso as pessoas não entendem, muito pregador não entende isso. Não, foi Isaías que escreveu. É porque, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, eu volto mais uma vez a bater na tecla. A Bíblia, ela é uma mensagem divina num discurso humano. Até porque não teria como ser um discurso que não fosse humano, porque se não fosse humano, como é que a gente ia entender? Outra coisa, achar a matéria original para fazer a transcrição de 1500 anos para cá. Entende? E aí o que acontece? Como é que você vai passar isso para o povo? Você não vai mudar a história. Está escrito. Acabou. Pois ele escreveu isso. Aí é conhecimento. Porque a questão toda é a seguinte, por exemplo, o que a gente está focando aqui não é quem é o autor, a gente está focando como a coisa aconteceu. Essa é a questão, né? Então é o que eu estou falando. De repente um pregador ou um leitor numa ala mais rígida de reflexão, vai entender o seguinte: não, se pegar esse caminho, então a Bíblia é mentira, entende? Só que não é bem assim, né? É como eu estou dizendo, né? Se você, vou pegar o meu caso mesmo, agora que eu estou começando a escrever em produção menor, apareceu uma proposta de uma outra editora para mim, em que se eu não tiver tempo para preparar o texto e mandar, eu posso pegar o áudio da minha mensagem, que aí eles cobram um valor extra, né, para transformar o áudio em texto. Aí eu pergunto, se essa pessoa pegar isso e publicar o meu livro, meu Deus, eu não sou o autor, Jesus? Deu para entender? É claro que, obviamente, essa pessoa ela vai fazer ajustes para cuidar esteticamente da minha obra, mas a ideia é minha. Deu para entender? E aí o que acontece? Tem gente que pega o negócio desse e fala assim: não, se foi assim, então não está valendo. Aí assim, é importante o que acontece? Vocês não são a massa. Vocês vão ser produtores de conteúdo, vocês vão ser os repetidores da Bíblia, vocês vão ser os expositores das Escrituras. Então, o que acontece? Vocês precisam ter isso aqui como o seguinte: peraí, vamos lá, se você trabalhasse numa oficina mecânica, você não teria que se esmerar para conhecer o funcionamento de um automóvel? Porque se você não se esmerar para conhecer o funcionamento do automóvel, como é que eu, que sou leigo, vou confiar o meu carro na sua mão? Imagina, eu estou dirigindo lá no elevado do Joá, como é que eu vou dirigir olhando aquelas pedras lá embaixo, olhando aquela água violenta batendo ali e imaginando que um parafuso que o Fernando apertou não está bem apertado? Eu preciso confiar no Fernando. E aí, trazendo para o nosso contexto, quando se trata de Bíblia, as pessoas parecem que elas têm medo de pesquisar, porque elas acham que vão perder a fé. E aí eu fico preocupado: que fé é essa que não suporta uma crítica? Que fé é essa que não suporta uma reflexão? É como a gente falou aqui sobre a jumenta que falou com Balaão. Gente, é fé, eu creio, pronto. Eu não estou aqui preocupado se é baleia, se é peixe, cachalote, o raio que o parto que engoliu Jonas. Eu estou preocupado com a mensagem daquele livro que fala para mim até hoje, e esse livro, né, tem transformado a vida de pessoas. Isso para mim que é importante. E aí a pessoa, por exemplo, ela fica naquela neurose, né, de que assim, alguém está bolando um plano, né, para desacreditar as Escrituras, e isso, por exemplo, vai fazer com que os pregadores não creiam na Bíblia. Não é bem assim. A gente crê na Bíblia, só que a gente está vendo como esse texto chegou até nós. E o que acontece? A gente não pode afirmar o que Werner Schmidt diz.
mas a gente pode pelo menos considerar. A gente pode considerar. Agora, vou deixar de considerar porque eu tenho medo de perder a fé? Que fé é essa? Não, ué. E aí, quando o Elias estava na caverna, quem foi que alimentou ele? Corvo. Exatamente. O Fernando não interessa porque a veste que ele fez, mas foi o corvo, acabou. E pronto. Tá dando para entender? Deus pode todas as coisas. Até porque a Bíblia é um livro de fé, não é um livro de ciência. A gente está querendo a mensagem de Deus para a nossa vida ser melhor, para a gente viver do jeito que Deus queria que a vida fosse. E a história bíblica, assim como a história secular, não necessariamente o que a gente quer que a história diga, mas a história deve fazer o que com a gente? Ela deve ensinar para a gente o que fazer e o que não fazer a partir do que aconteceu. Então essa é a razão, isso é que é importante para nós, e não necessariamente uma preocupação científica sobre o assunto. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação científica tem a ver com a constituição do texto, e não necessariamente sobre quem falou a nós através do texto, usando homens que foram movidos por Deus para escrever toda a escritura que é divinamente inspirada. Estou dando essa volta toda só para a gente ficar tranquilo, para ninguém aqui ir pular carnaval no ano que vem por causa disso que eu estou dando de estudo. Não, agora estou pulando carnaval porque o professor falou, que assim, os textos, não sei o que lá. Não, pula carnaval porque quer, sem vergonha, descarado. Está dando para entender? Porque a gente está falando aqui da constituição, da elaboração do texto. É isso que a gente está falando, certo? Então a gente vai para o próximo tópico no próximo vídeo.